Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje para falar da segunda fase da Unesp, né? Uma prova de segunda fase de múltipla escolha, né? Foi assim no ano de 2021, está sendo assim no ano de 2022. Poucas questões de biologia, mas as que apareceram, algumas delas num nível assim bem elevado, onde aparecem coisas que você que é nosso aluno, tenho certeza que conseguiu matar, né? Bem específico. Eu falo sempre, tem que, numa prova de segunda fase, onde você vai selecionar um aluno numa prova de múltipla escolha, você tem que pedir algumas coisas num nível um pouquinho mais profundo, senão você não consegue selecionar, né? Afinal de contas, já são alunos bons, foram para uma segunda fase, você não pode ficar pedindo qualquer coisa, senão, né, nós teremos um empate técnico. Gente, vamos lá, vamos ver. Ó, temos aqui uma primeira questãozinha que diz o seguinte: considere o trecho extraído da bula de um determinado medicamento indicado pelo médico ao paciente. Bom, como este medicamento funciona? Ele diz assim, ó, inibe de forma não competitiva a síntese do 1,3 beta-D-glucano, um composto essencial da parede celular do patógeno. Então o patógeno tem parede. Se o patógeno tem parede, a gente já começa a pensar em bactéria, a gente começa a pensar em fungo, né? Seres que têm parede celular. Vamos continuar. Que é constituída basicamente de polissacarídeos, glicanas e quitinas. Ó, acho que a palavra-chave é essa. Eu acho que com quitina você mata a questão. Quem estudou fungo vai matar a questão. Quer ver só? E proteínas. Ao inibir a síntese de glicanas, leva à perda da integridade da parede celular, fragilidade osmótica e ruptura celular e morte do agente. Então, ele está dando um texto onde ele cita vários compostos presentes na parede e diz que no meio desses compostos nós temos quitina, que é uma coisa que a gente batalha bastante, né? Exoesqueleto de artrópode e tal, e parede celular de fungo tem quitina, entre outras coisas, obviamente. E ele diz que a partir do momento que você tem uma ruptura da parede, você tem uma fragilidade osmótica. Por quê? Porque se você colocar um fungo em condições normais, no meio hipotônico, a água vai do hipo para o hiper. Você vai ter entrada de água. E aí ele começa a encher, mas ele não rompe, né? Ele fica túrgido e aí toda a água que entra sai. Mas se a parede ficar fragilizada, ele vai sofrer ruptura e aí vai acabar morrendo. É o que ele cita aqui, né, ó, no finzinho do texto, tá? O medicamento em questão foi indicado para o combate e aí nós temos, olha, Candida albicans, né, causador da candidíase, rodopvírus, tá? Nós temos Rickettsia, Entamoeba histolítica e o Oxyurus vermiculares, que nem é mais esse nome, mas enfim, vamos comentar. Gente, ó, primeira coisa, quando a gente vai falar de rabdovírus, é o vírus da raiva. E vírus é um ser que tem capsídeo, né? Ele tem ácido nucleico, que é o DNA e o RNA, e no máximo tem uma cápsula feita de lipídio e proteína. Então, quando você vai falar sobre raiva, aqui nós temos slides falando, mostrando, né, como é que é a raiva, o quadro clínico, a profilaxia e tudo mais, mas o mais interessante, né, o que realmente você teria que saber, é vírus. Raiva é vírus, e sendo uma doença viral, esse medicamento não funciona. Aí depois ele cita isso aqui, ó, Rickettsia, né? Fala sobre febre maculosa, a tão falada febre maculosa, né? Que o indivíduo acaba adquirindo a bactéria, tá aqui, ó, né? Bactéria, uma doença bacteriana, através da picada do carrapato estrela. E por ser uma doença bacteriana, fala de quitina, quer dizer, o que tem a ver quitina? A parede celular de bactéria tem peptidoglicano. Não tem nada a ver com quitina, aqui a gente cita, né, ó, os sintomas da febre maculosa, profilaxia e etc. Então também não tem nada a ver. Depois ele cita a entamoeba histolítica, causador da amebíase. Amebíase, dá uma olhada, ó, nós estamos falando de um protozoário. E protozoário, ele também não tem parede celular, você não vai encontrar parede. O vírus não tem, a bactéria tem, mas não tem quitina, e o protozoário não tem. Aqui estão o ciclo, né, quando a gente explica amebíase e tal. E depois ele citou
o Oxyurus vermicularis. Esse nome é um nome antigo, viu, gente? O nome correto desse nemateuminto é Enterobius vermicularis, né? E é um nemateuminto, quer dizer, não é um ser que tem parede, né? Então, isso daqui também fica fora de cogitação, tá? E por último, nós temos a candidíase, que é uma doença causada por um fungo chamado Candida albicans, uma doença sexualmente transmissível. E lembrar que a candidíase causada pela Candida albicans é um fungo, né? E o fungo, entre N características estudadas, a quitina se faz presente na sua parede celular. Então, com essa informação, você chegaria à conclusão que a alternativa correta é a Candida albicans, em um tratamento de infecção no trato genital em uma mulher imunodeprimida, né? A candidíase geralmente dá quando a mulher está com o sistema imunológico meio debilitado. Então essa seria a alternativa correta, tá bom? Espero que você tenha acertado. Questão número 2. Top a questão número 2, achei muito legal. Diz assim, ó, 2 vasos, um deles com uma planta heliófila. Gente, o que é uma planta heliófila? Você lembra? Planta heliófila é planta que gosta de local com bastante intensidade luminosa, né? É aquela planta que a gente diz que é planta de sol direto, a maioria das árvores, o girassol, planta que precisa de uma intensidade luminosa alta. Bom, e outra com uma planta umbrófila, já é aquela planta mais de sombra, já é uma orquídea, né? Já é uma samambaia, plantas umbrófilas. Ambas de mesmo porte e com suprimento hídrico adequado foram expostas durante todo o período da manhã à luz do sol. Às 12 horas, os vasos foram deslocados para um ambiente coberto, sombreado, com intensidade luminosa reduzida, quando comparadas àquela do ambiente externo, e com temperatura constante e igual àquela medida às 12 horas. Bom, o que ele quer mostrar? Ele quer mostrar que os 2 lotes de planta heliófila e de planta umbrófila, as condições são as mesmas. Que a única coisa que vai mudar é até um determinado momento do dia, né? Aqui, que seria 12 horas. As plantas ficam expostas à luz, né? À luz do sol, luz direta. E depois, essas plantas, elas são colocadas no ambiente sombreado. Então, estão as duas juntas no ambiente iluminado e depois retiram-se as duas e colocam-se no ambiente sombreado, tá? O resto é igual. Temperatura, umidade, tudo igual, tá? A parte hídrica, a quantidade de água presente no solo, tudo igual. Aí ele continua. As intensidades da fotossíntese, os 2 vasos permaneceram nesse ambiente até as 18 horas, tá? Aí ele diz assim, as intensidades da fotossíntese e da respiração dessas plantas foram quantificadas às 12 e às 18 horas. Verificou-se que as plantas não diferiram na quantidade de oxigênio consumido e os dados obtidos foram registrados no gráfico. Veja bem, gente, quando ele fala que a taxa de oxigênio consumido não teve variação, ele está querendo falar da respiração, né? Você lembra que toda vez que a gente vai falar sobre respiração, nós temos uma situação que é essa situação assim, né? Ó, respiração é você pegar carboidrato, aqui, né? Você usar oxigênio, olha lá, vamos gastar oxigênio, e com isso vamos gerar água, tá aqui água, vamos gerar gás carbônico e vamos liberar energia para poder formar o ATP, tá certo? Só que quando a gente vai falar sobre isso, a gente geralmente cita, gente, ó, as plantas respiram igualmente durante o dia e durante a noite. Você não tem grandes diferenças. Então, independente da planta ser heliófila e se desenvolver mais num sol pleno e uma planta ser umbrófila e se desenvolver mais no sol pleno, ele diz no texto que o consumo de oxigênio das 2 plantas foi praticamente o mesmo. Então, o que significa? Que a respiração da planta é uma respiração, dá uma olhada aqui, homogênea, não teve alteração. Então, você quando pega os gráficos, dá uma olhada nos gráficos, ó, você percebe, ó, às 12 horas, ó, as plantas com sol. Às 18 horas, ó, em ambiente sombreado. Dá uma olhada. Você percebe que aqui no 3 teve alteração? Você percebe? Você percebe
que aqui, tá igual, e aqui, tá igual, nós temos o mesmo processo, perceba? Só que quando você volta aqui, dá uma olhada. O que é uma planta que a gente considera umbrófila? Planta umbrófila é aquela planta que com pouca luminosidade, a taxa de fotossíntese dela consegue bater na respiração, chegar no ponto de compensação fótica e um pouquinho a mais ela passa do ponto de compensação fótico. A gente sabe que toda planta para se desenvolver, ela tem que passar do ponto de compensação fótico. Se ela não passar do ponto de compensação fótica, ela não tem como se desenvolver. Agora, quando você pega uma planta heliófila, a B heliófila, ó a taxa de luz que ela necessita, você percebe que é maior para ela poder bater na respiração, chegar no seu ponto de compensação fótico? Então a planta A necessita de menos luz para se desenvolver e a planta B necessita de mais luz para se desenvolver. Ela não vai muito bem na sombra. Então, quando você olha para um gráfico como esse aqui, ele diz assim, no gráfico, nos dois horários de medição, as barras que mostram a intensidade da fotossíntese. Intensidade da fotossíntese. Nós estamos falando de fotossíntese. Na planta heliófila, a intensidade de fotossíntese da planta umbrófila. Bom, primeiro vamos lá. Você concorda que o número 3, planta exposta ao sol, ó o processo fisiológico como está em alta. Olha o 3, planta já num ambiente mais sombreado, você percebe como a fotossíntese dela cai? Então o que significa? Que é uma planta heliófila. A taxa de fotossíntese dela é maior quando ela está exposta a mais luz e é menor quando você dá menos luz. Tem uma influência incrível. Então esse número 3 aqui, eu vou marcar para vocês que é a heliófila. Aqui nós já ficamos, a gente até chega na alternativa, porque ele quer, respectivamente, olha lá, intensidade de fotossíntese da planta heliófila. É o 3, com absoluta certeza. Aí ele vem assim, intensidade da fotossíntese da planta umbrófila. Cara, a planta umbrófila, veja, é uma planta que gosta de ver mais na sombra. Dá uma olhada, ó a fotossíntese dela na sombra. Agora, você colocou no sol, o sol não atrapalha a fotossíntese. O que o sol faz numa planta umbrófila é que ele prejudica se a planta não estiver hidratada, é uma planta que muitas vezes não consegue suportar uma condição climática muito excessiva, o sol queima a folha, esse tipo de coisa. A fotossíntese não muda. Se uma planta tem uma taxa de fotossíntese nesse nível, boa, quando está na sombra, quando você coloca no sol, a taxa de fotossíntese se mantém do jeito que estava. Porque uma planta umbrófila tem um limite máximo. Só que esse limite máximo ela consegue na sombra. Se você coloca no sol, ela não vai passar do seu limite máximo. Nenhuma planta vai fazendo fotossíntese, quanto mais sol, mais fotossíntese. Existem outros fatores limitantes que não só a luz. Então o 2, o 2 mostra, para nós que seria a taxa de fotossíntese de uma planta heliófila. Então aqui seria umbrófila, Aqui seria a umbrófila, tá aí, tá? E depois ele diz assim, e a intensidade de respiração comum às duas plantas. Bom, sobrou o quê? Sobrou o número 1, Olha o número 1 aqui. Olha o número 1 aqui, Tá vendo? Por que a intensidade de respiração seria essa? Seria essa porque se você pegar a respiração de uma planta num ambiente muito iluminado ou pouco iluminado, olha o que eu coloquei para vocês, a respiração ela não muda. Ela não tem influência com a luminosidade. Então ela vai se manter do mesmo jeito. Você fala, professor, mas então o 2 não poderia ser a respiração e o 1 não poderia ser a planta umbrófila? Poderia, mas você não tem alternativa. Aí você fica sem alternativa. Você está entendendo como é que é? Porque como essa primeira, que é a planta de intensidade luminosa de uma planta aqui heliófila, é o 3 com absoluta certeza, pode ser o 2 para umbrófila e pode ser o 1 para a respiração. Mas se fosse invertido, também poderia, mas não tem alternativa para isso. Então a alternativa aqui para nós é a alternativa bola. Então uma questão, você vê,
uma questão que você tem que fazer uma avaliação de gráfico, uma questão que você tem que conhecer de pronto umbrófila, heliófila, conhecer um pouquinho de fotossíntese, ponto de compensação fótico, respiração. Você vê que já mede um conhecimento diferenciado, tá bom? Espero que você tenha acertado essa também. Essa questão eu, particularmente, não gostei, tá? Achei que começou super bem, a hora que eu comecei a ler a questão, falei, nossa, legalzinho, né? Achei bacana, mas no fim, o que eles perguntaram, não sei se a intenção foi pegadinha, não sei, mas não achei que ficou legal. Quer ver? Ó, vamos ver se você concorda comigo. No intervalo dos estudos para a prova de biologia, 3 amigos, Paulo, Ricardo e Tiago, conversavam à mesa de uma lanchonete enquanto esperavam o lanche que haviam pedido. Para passar o tempo, um deles propôs o seguinte desafio: considerando o sistema de classificação taxonômico de 5 reinos, cada um deveria listar os reinos aos quais pertenciam os organismos que deram origem aos ingredientes de seus respectivos lanches. Então tinha que fazer uma lista. Ó, no meu lanche vai isso. Então esse ingrediente vem de tal coisa, esse ingrediente de tal coisa, esse ingrediente de tal coisa, de acordo com o ingrediente, né? Que reino que é. Bom, pagaria a conta aquele cujo lanche contasse com o menor número de reinos representados. O menor número de reinos representados. Vai vendo. Paulo havia pedido omelete com queijo fresco, presunto e cebola. Ricardo pediu pão de fermentação natural, recheado com coalhada seca e ervas. E Tiago pediu filé de frango com cogumelos frescos grelhados em azeite de oliva. O resultado do desafio foi... Bom, vamos lá. O que eu fiz? Eu separei aqui para você, tá? Ó. Reino Monera. Cara, só para a gente dar uma passadinha. Reino Monera é o reino conhecido pelas bactérias, né? É onde nós encontramos as bactérias. Não tem bactéria no lanche. Nem foi se usado bactéria para se produzir nada. Nós temos aqui o reino protista. Reino protista é onde nós encontramos os protozoários e algas. E ali, se você olhar nos ingredientes, também não aparece. Você vai ver que é um reino que não vai aparecer. Depois, nós temos o reino fungi. O que acontece no reino fungi? O reino fungi, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui, ó, é onde nós encontramos os fungos. Fungos esses que podem ser unicelulares ou pluricelulares. Inclusive, o Saccharomyces cerevisiae é um fungo usado na fermentação biológica, que a gente fala muito. Então ele vai ter que aparecer. Bom, tá aqui, né? Fungo unicelular, fungo pluricelular. Depois nós temos o reino plantae, né? Onde aparecem as plantas de uma forma geral, qualquer planta, e ali no lanche aparecem, né? Aparece ali um vegetal, a gente já vai falar dele. E depois nós temos o reino animal, onde nós temos aí uma grande quantidade de animais. Então, só para dar uma passadinha nos reinos. Aí, veja bem, o que o Paulo fez? O Paulo chegou aqui, dá uma olhada, Paulo, no lanche dele tinha omelete, omelete vem do ovo, ovo vem da galinha, reino animalia. Então, um reino. Ele pediu queijo, queijo vem do leite, que vem da vaca, reino animalia. Beleza? Então, reino animalia de novo. Depois, tem presunto lá no lanche do Paulo. E presunto vem do suíno, reino animalia. Então, se você pegar aqui o Paulo, todos os ingredientes que foram citados no lanche do Paulo são ingredientes que vieram do reino animalia. Tudo bem isso? Então, o Paulo usou uma vez, 2 vezes, 3 vezes o mesmo reino. Ó. É um reino só que é o animalia, usado 3 vezes. Beleza? Vamos pro próximo. Lanchinho do Ricardo. Bom, no lanche ele colocou pão e no pão tem ovo. O ovo vem da galinha, reino animalia. Professor, por que você está colocando o ovo? Porque para fazer o pão precisa do ovo. Aqui eu tenho leite para fazer o pão, né? Afinal de contas, foi um pão de fermentação natural.
E aí no momento que eu vou fazer o pão, eu preciso de leite. O leite vem da vaca, reino animalia de novo. E eu preciso do fermento biológico, feito por um fungo, olha lá, o Saccharomyces cerevisiae, reino fungi. Né? Depois tinha a coalhada vem do leite, que vem da vaca, reino animalia de novo. E depois nós tivemos aqui, ó, ervas, planta, e aí reino plantae. Você vê que aqui nós temos reino animalia 1, 2, 3 vezes, depois reino fungi e depois reino plantae. Nós usamos 3 reinos diferentes. 3 reinos diferentes. Só que pela quantidade de ingrediente, eu usei um reino aqui, usei o mesmo aqui, mas ele está aqui 2 vezes, aí depois 3, depois 4, depois 5, né? Eu usei ingredientes que me fizeram a levar 5 vezes a reinos. Alguns repetidos, outros não. Total de 3 reinos diferentes, total de 5 reinos. Bom, e o Tiago? O Tiago usou filé de frango, vem da galinha, reino animalia. Usou cogumelo, vem do fungo, reino fungi. Então já tenho 2. Depois usou azeite, que vem da oliva, reino plantae, as azeitononas aí, ó, né? Então aqui nós usamos 1, 2, 3 vezes o reino e animalia, fungi, plantae são 3 reinos diferentes. Só que o cara pergunta, dá uma olhada, ó, tá? Pagaria a conta aquele cujo lance contasse com o menor número de reinos representados. E aí, a alternativa aqui, a única alternativa cabível, era a alternativa lá, Paulo e Tiago dividirem uma conta. Eu confesso que eu fiquei frustrado. Você também deve estar. Porque eu acharia que a questão ficaria muito mais bonita. Você vê, o Tiago usou 3 vezes o reino. Só que ele usou 3 reinos diferentes, mas usou 3 vezes o reino. Quando você veio no Ricardo, o Ricardo usou, ó, dá uma olhada, 3 reinos também diferentes, só que ele, ó, ele usou os reinos 5 vezes. 5 vezes, o Ricardo. Enquanto que o Paulo, olha lá, usou apenas o reino animalia 3 vezes, mas só o animalia. Então, na minha concepção, para ficar bacaninha essa questão e tudo mais, o Paulo pagaria a conta sozinho. O Paulo, porque apesar de ter usado 3 vezes o reino, mas só foi o reino animalia. Foi o mesmo reino. Enquanto que se você vem aqui, ó, se você vem aqui no Ricardo, ele usou, dá uma olhada, 1, 2, olha, né? 1, 2, 3, 4, ó, 4, 5 vezes, mas ele usou 3 reinos diferentes. Usou o animalia, usou o plantae e usou o fungo. Enquanto que você vem aqui, olha lá, Tiago, né? Ele usou só 3 reinos, mas 3 reinos diferentes também. Mas nós não tínhamos essa alternativa. E aqui, né, ó, a alternativa que eu falei para você, que eu achei que deveria ser a alternativa, era o Paulo pagar essa conta sozinho, né? Mas nós não tínhamos, olha lá, Tiago pagou integralmente, Ricardo pagou integralmente, empate, e cada um pagou o seu lanche, Ricardo e Tiago dividiram, quer dizer, nós não tínhamos o Paulo pagando sozinho. Então ele não queria esse tipo de raciocínio, eu acho que ele já pôs até de propósito, né? Porque se tivesse, eu acho que a maioria iria nessa alternativa, tá bom? Então, não gostei da forma de perguntar, acho que ficou um pouco confusa a questão, mas tá aí, tá? Vamos para a questão número 4. Questão número 4, uma questão bacana. A gente, esse ano eu me lembro que em 2 oportunidades, né? Quando a gente fala sempre de sangue, o aluno fala, eu domino muito sangue, sangue é muito tranquilo, é um assunto que geralmente as pessoas gostam, né? E aí a gente fala sempre do falso ó. Ó, vou falar um pouquinho do falso ó. Professor, mas falso ó, só curiosidade, né? Não cai, não cai muito. Mas tem que conhecer. Se não conhecer, depois complica, tá? São questões específicas, por isso tá aí. Caiu uma questão de falso ó, né? Fica aqui a minha dica para você. Espero que todos que estejam vendo esse vídeo que consigam a sua vaga no vestibular. Se não conseguir, você não pode estudar aquilo que você acha
que é importante. Vocês têm que estudar o que pode realmente cair no vestibular, para não ser pego de surpresa com esse tipo de questão, né? Você vê o nível das questões que nós estamos discutindo aqui. Você vai ver essa aqui. Vamos lá. Sangue raro, presente em apenas 11 famílias brasileiras, salva bebê na Colômbia. Aí ele diz, um bebê de Medellín, na Colômbia, foi salvo graças a uma transfusão realizada com sangue de um doador cearense. O sangue doado é de um tipo raro chamado fenótipo Bombay, ou falso O. Pessoas com esse tipo de sangue só podem receber doação de outras que têm o mesmo tipo sanguíneo. Bom, então a gente explica como é que funciona isso, né? Eu vou te explicar aqui, né? Mas a gente explica. Quer ver? Ó, indivíduos com fenótipo Bombay não apresentam alelo dominante Hzão, o qual codifica uma enzima que transforma a substância precursora no antígeno H. Esse antígeno H, por sua vez, é transformado em antígeno A ou antígeno B por enzimas codificadas pelo alelo IA ou IB, respectivamente. Considerando as informações da notícia e a explicação sobre o fenótipo Bombay, afirma-se que... E aí vem. Gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que é a dinâmica, né, de sangue do sistema BO de uma forma um pouquinho mais profunda? A dinâmica funciona assim. Dentro da medula óssea, quando as hemácias vão ser produzidas, você tem a hemácia em produção e existe aqui uma substância, aqui, que a gente chama de substância precursora. E essa substância precursora tem que passar por uma reação química catalisada por enzima para que essa substância sofra uma modificação e se transforme no que a gente chama de antígeno H. Antígeno H. A maioria da população é assim. Por quê? Porque para poder produzir essa enzima, para fazer essa reação acontecer, a pessoa tem que ter um genótipo Hzão ou Hzinho. E aí ela consegue, graças ao Hzão, produzir uma enzima chamada H, que catalisa essa reação e isso vira isso aqui. Feito isso, isso é chamado de antígeno H. Aí vem o que tradicionalmente se aprende na escola. Ó, existem pessoas sangue A, que tem o I elevado a A, ó. I elevado a, I elevado a A, o I elevado a Izinho, mas tem o elevado a A. O que ele faz? Ele produz uma enzima A, que pega esse composto químico que você está vendo aqui e transforma, tá aqui, ó, transforma nisso aqui. Então você vê, para sair esse aglutinogênio A, eu precisei do H, aí em cima do H eu formei o aglutinogênio A. E se uma pessoa é sangue B? Se uma pessoa é sangue B, olha lá, I elevado a B, I elevado a B ou I elevado a Bzinho. É uma outra enzima que é produzida. Essa enzima vai pegar o H e vai catalisar e transformar em aglutinogênio B. Aí a pessoa fica sangue B. Se formar aglutinogênio A, a pessoa é sangue A. Se formar aglutinogênio B, a pessoa é sangue B. Se a pessoa for do sangue AB, olha lá, I elevado a I elevado a B, ela vai produzir as duas enzimas. O I elevado a vai produzir a enzima A, o I elevado a B, a enzima B. Um pouco do aglutinogênio H vira A e um pouco do aglutinogênio H vira B. Olha lá, você passa a ter as duas. E aí o indivíduo passa a ser AB. E por último tem o O, sangue O. Sangue O é Izinho. E sendo Izinho, ele não produz a enzima. E essa estrutura que você vê aqui, ó, deixa eu até dar uma melhorada nela aqui, dar uma apagada nela aqui. Essa estrutura que você vê aqui, que é o aglutinogênio H, não vai ser modificado. E aí você tem uma pessoa O. Então uma pessoa que é sangue O, não falso O, ele tem na membrana o aglutinogênio H que não foi transformado, certo? É assim que a banda toca numa aula tradicional. Agora, eu quero que você entenda o seguinte, como que surge o falso O? Falso O surge assim, na medula você tem aquela substância precursora, só que essa substância precursora, ela não sofre mudança. Por quê? Porque o indivíduo, ao invés de ser Hzão, Hzinho, olha o que ele é aqui, ó, Hzinho. E sendo Hzinho,
ele produz uma enzima inativa, ela não trabalha, não forma, ó, ausência de aglutinogênio H. Você viu o aglutinogênio H, como é que eu fiz ele pequenininho agora há pouco? Ele pequenininho. Ó aqui, ó, não mudou. Se você pegar daqui para cá, tá igual. Quer dizer, aí não adianta o cara ser sangue A, ou B, ou AB, ter o I elevado a A, ter o I elevado a B. Não adianta enzima A, enzima B, porque eu não tenho aglutinogênio H. Se eu não tenho aglutinogênio H, como que eu vou formar um aglutinogênio A, um aglutinogênio B? Eu não tenho como formar. Eu preciso da substância precursora H, mas eu não tenho a substância H. Então eu não tenho como formar. Aí o que vai acontecer no exame tradicional de sangue? O que se pesquisa, tem o aglutinogênio A? Não. Tem o B? Não, não vai ter. E aí vai dar que é O. E de repente, o cara é O, mas é um falso O. Isso acontece com menos de 1% da população mundial. O indivíduo às vezes tem genética para ser sangue A, tem genética para ser sangue B ou até AB, e dá no exame de sangue que é O. Por falta do aglutinogênio H. E ó que informação preciosa, ó. Menos de 1% da população mundial só podem receber sangue de falso O, de efeito Bombay. Só. Por quê? Porque como eles não têm o aglutinogênio H, que é essa substância química aqui, ó, eles não têm essa substância. Se você pegar uma pessoa que tenha, e o A tem, o B tem, o AB tem, se você pegar e colocar no corpo deles, eles vão entender que aquilo é uma substância estranha, vão produzir anti-H, e isso pode dar reação numa próxima transfusão e pode dar cagada. O indivíduo pode vir a óbito. Então, tá aí, ó. Eles só podem receber de falso O. Agora, doar, eles podem doar para qualquer pessoa, né? Porque o que eles têm na hemácia? Eles têm essa substância aqui, que na medula óssea das pessoas, essa substância existe. O corpo não entende que isso é uma substância estranha. Lá dentro da medula, esse composto químico está presente. Então, doar, ele pode doar para todo mundo, não tem nenhum problema. Tá bom? Gente, aí vamos para a questão. Ele diz assim, ó. Um indivíduo de tipo sanguíneo O, filho de um casal onde ambos são AB, então pai AB, mãe AB e uma criança O. Vai vendo. Necessariamente terá um dos seus pais homozigoto recessivo para o locus H. Quer dizer, um dos pais tem que ser Hzinho, Hzinho. Gente, veja bem. Ó, vamos lá. Se você pegar aqui uma pessoa que é AB, e tiver um filho O, a gente sabe que tradicionalmente isso não tem como acontecer. Não tem. Porque o AB elevado a A elevado a B, tanto pai quanto mãe, nasceu um O. Quer dizer, Oizinho, Izinho. Opa, aqui, né? Não tem como, não tem como. Com certeza é um falso O. Agora, para ser falso O, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser Hzinho, Hzinho. Ele tem que ser Hzinho, Hzinho. E aí um Hzinho tem que vir do pai e um Hzinho tem que vir da mãe. Ó, o Hzinho aqui, o Hzinho aqui. Agora, se o pai é AB e a mãe é AB, eles tinham o aglutinogênio H. Então, com certeza absoluta, tem um Hzão aqui, um Hzão aqui. Se eles fossem Hzinho, Hzinho, eles não saíam AB. Se eles fossem Hzinho, Hzinho, eles não saíam falso O. Então, não tem como. Então, essa alternativa fica inviável, ó, né? Não tem como um dos seus pais serem um homozigoto recessivo para o locus H. Então, descarta A. B. Uma amostra de sangue de fenótipo Bombay. Então, eu vou pegar uma amostra de sangue de uma pessoa que é falso O, tá? Aglutina-se na presença do anticorpo anti-H. Anti-H. Aí vendo. Mas não aglutina na presença dos anticorpos anti-A e anti-B. Gente, na presença de anti-A e anti-B não vai aglutinar mesmo. Porque se ele é um falso O, ele não tem o aglutinogênio A e nem o B. Então, se você colocar o anti-A, não vai aglutinar. Se você colocar o anti-B, não vai aglutinar. Só que ele está falando que, ó, aglutina na presença de anticorpos anti-H, um falso O. Vamos ver? Um falso O. Olha aqui, ó. Um falso O. Essa substância precursora fica assim.
Ó, ausência de aglutinogênio H. Aglutinogênio H é aquele quadradinho pequenininho que a gente colocado. Se eu pegar um anti-H e jogar numa hemácia assim, como que vai coagular? Se não tem o aglutinogênio H. O anti-A não encaixa no aglutinogênio A. O anti-B não encaixa no aglutinogênio B. Então, o anti-H encaixa no aglutinogênio H. E o efeito Bombay, ele não tem o aglutinogênio H. Olha aí, olha aí. Eu peguei o anti-H, tá vendo o anti-H? Se eu colocar numa pessoa que tem o antígeno H, vai dar coagulação, olha lá, coagulou. Mas o efeito Bombay não tem. Olha a hemácia dele como é que é. A hora que eu coloco o anti-H aqui, quer dizer, não encaixa. Então o B também fica inviável. Beleza? Vamos para o C. Os indivíduos com fenótipo Bombay não podem doar sangue para outros indivíduos com fenótipo tipo A, tipo B ou tipo AB. Está falando que não pode. E eu falei agora há pouco que pode. Mas podem ser doadores para quaisquer pessoas do tipo O. Veja, ele na verdade pode ser doador para qualquer indivíduo. Está aqui a informação, ó. Olha lá. Podem doar sangue para qualquer grupo sanguíneo. Tá? O problema deles é receber, que só podem receber sangue de pessoas que também são falso O. Então o C fica inviável. D. Indivíduos com fenótipo Bombay produzem anticorpos contra o antígeno H do sangue de doadores tipo O que não tenham fenótipo Bombay. Pessoal, imagine um indivíduo de sangue O. Certo? O mesmo. Tá? Um O verdadeiro. Ele é O porque ele é izinho, mas ele é Hzão, Hzinho. Então o que ele tem aqui? O aglutinogênio H lá. Ó. Uma pessoa que é falso O, tá aqui, ó. Sangue falso O. Efeito Bombay. O que acontece? Olha a substância que ele tem. Não é um antígeno H. Então se eu pegar um O e doar para um falso O, essa substância aqui é uma substância estranha ao corpo dele, ele não tem. Ele vai ser sensibilizado, vai produzir anti-H e numa próxima transfusão isso pode dar problema, pode dar coagulação, o indivíduo pode vir a óbito, então não é indicado. Então, gente, ó, indivíduos com fenótipo Bombay produzem anticorpos contra o antígeno H do sangue de indivíduos O que não tenham efeito Bombay, ou seja, que sejam O verdadeiro. É verdade? É verdade. Então a alternativa correta dessa questão era o D, mas vê como é uma questão trabalhosa. Veja que é uma questão de pegada. Agora, vamos dar uma lidinha? Eu quero ler com vocês o E. Um casal em que ambos são do tipo sanguíneo O, não Bombay, então é Hzão, Hzinho e é Izinho. O casal, tá? Pode gerar criança do tipo sanguíneo O. Realmente, Izinho com Izinho vai dar Izinho, né? Mas não podem gerar crianças com fenótipo Bombay. Não pode dar efeito Bombay. Gente, repare aqui uma coisa. Ó, se você pega um homem, que é O verdadeiro, você pega uma mulher, que é O verdadeiro. Então, eles são Izinho. Nasce um filho aqui, que é O, Izinho. Sem efeito Bombay. Bom, se é sem efeito Bombay, o homem pode ser Hzão ou Hzinho e a mulher também pode ser Hzão ou Hzinho. Aí ele diz, um casal como esse não pode gerar uma criança falso O. Não pode gerar um efeito Bombay. Pode. Se aqui tiver um Hzinho e aqui tiver um Hzinho, ela pode mandar um Hzinho, você pode ter um falso O. Isso pode? Pode. Por isso que a alternativa correta é a D e não a E. Tá bom? Então tá aí uma questão top. Bom, agora vamos aqui para a questão número 5. Vamos dar uma olhada? Uma questão que envolve um pouco de evolução. Vamos ver. Leia o trecho extraído do livro O Maior Espetáculo da Terra do biólogo evolutivo e escritor britânico Richard Dawkins. Um livro simplesmente espetacular. Indico para você que gosta de biologia, gosta de evolução. Esse é um dos livros mais marcantes da minha vida, foi esse livro aqui. Aí vem um trecho, né? Imaginemos que toda a terra firme fosse reunida em um imenso continente
no meio de um mar sem outros acidentes geográficos. Então você imaginar a Terra toda sendo um único bloco, sem nenhum tipo de acidente geográfico. Aí dá uma olhada. Não há ilhas perto da costa, nem lagos ou cordilheiras em terra. Nada para quebrar a monótona, uniforme vastidão. Então é para você imaginar um bloco onde todo mundo consegue ir para tudo que é lado, certo? Você não vai ter nada para quebrar essa vastidão. Aí ele diz assim, em um mundo assim, um animal pode ir facilmente de uma parte a qualquer outra, limitado apenas pela distância, jamais tolhido por barreiras inóspitas. Então não tem barreira. O trecho deixa muito claro para você imaginar um local sem barreira. Que o único fator limitante é a distância, é muito longe e tal. Bom, continua. Esse não é um mundo favorável à evolução. A vida na Terra seria uma tremenda chatice se não houvessem ilhas. Bom, esse trecho é um trecho que para quem conhece um pouquinho de biologia, esse não é um mundo favorável à evolução, né? Por quê? Porque a gente pensa em especiação, principalmente alopátrica, barreiras geográficas, sabe? Um ser que não consegue se encontrar com o outro, enfim. Tudo isso é muito propício para a evolução. Mas eu acho que assim, quando ele vem com a pergunta, ele fala assim, a afirmação de que esse não é um mundo favorável à evolução, baseia-se na premissa de que em um mundo assim, onde animais de reprodução sexuada podem ir facilmente de uma parte a qualquer outra, pode ocorrer. Então eu acho assim, para você, eu vou ler as alternativas com vocês, para você conseguir chegar na alternativa correta e tudo, eu acho que uma das coisas importantes de você lembrar é o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Eu acho que isso é fundamental. Lembrar que uma espécie adaptada é uma espécie que lá atrás ela passa por mutações, por recombinações gênicas. Principalmente a mutação, ela traz genes novos. Isso incrementa, traz variações entre os indivíduos, aumenta tamanho, velocidade, porte, força, um monte de coisa. O ambiente está aí para fazer seleção natural. Mesmo você tirando as barreiras, um local é igualzinho ao outro. Você tem um maciço todo sem as barreiras, mas aqui é mais quente, lá é mais frio, né? Lá eu tenho mais alimento, aqui menos alimento, lá eu tenho mais predador, aqui menos predador. A seleção natural ela não vai desaparecer, ela vai estar muito presente aí, certo? E aí, olha lá, a seleção vai fazendo fixação das características favoráveis e a espécie vai se mantendo adaptada. Então você não tem como tirar a seleção natural da sua cabeça, ela vai estar presente. Bom, outra coisa importante, especiação simpátrica. O que é uma especiação simpátrica? Especiação simpátrica é uma especiação que ocorre numa mesma área geográfica, né? E que pode acontecer por erros na meiose. Isso é muito comum em planta, onde uma planta é 2N e de repente ela forma a planta 4N porque não teve meiose de forma correta. Muito comum especiação simpátrica em plantas. Você não pode esquecer da especiação alopátrica. A especiação alopátrica tem que ter barreira geográfica, isolamento geográfico. E o texto diz claramente para você imaginar um mundo sem essas barreiras. Tirou cordilheira, tirou mar, tirou lago, tirou tudo. Ele disse que todo mundo pode ir e vir, que o único fator limitante é a distância. Então isso aqui não tem como acontecer, né? Essa expressão deriva gênica, oscilação genética, ele usou no caso aqui a deriva gênica. O que isso significa, né? Chamamos de deriva gênica eventos ao acaso que alteram as frequências alélicas, como, por exemplo, chuva torrencial, nevasca, granizo, vendaval, terremoto, predação, coisas que repentinamente acontecem num local que causam a morte muito grande de um número de indivíduos e que muda a frequência de genes. Eu tinha um exemplo, 80% de azão, 20% de azinho, aí de repente teve um terremoto e matou quase todos os seres e, ao acaso, o maior número de indivíduos que restaram tem azinho.
então a frequência de azinho que era baixa agora ficou alta. Isso é deriva gênica, né? Para quem não sabe, tá aí. Aí nós voltamos à questão. Então ele diz assim, ó, a afirmação de que esse mundo, de que esse não é um mundo favorável à evolução, baseia-se na premissa de que em um mundo assim, onde animais de reprodução sexuada podem ir facilmente de uma parte a qualquer outra, pode ocorrer especiação alopátrica. Não pode. Não pode porque não tem isolamento geográfico. Pode ocorrer divergência adaptativa. Divergência adaptativa é um grupo vai para esse lado e aqui nesse local ele é isolado geograficamente e aqui forma-se uma nova espécie. E ali ele é isolado e forma-se uma nova espécie. Essa divergência adaptativa não vai acontecer, porque o ambiente é igual para todo mundo. Então, esquece isso, tá? Deriva genética. Eu posso ter um determinado fenômeno num dado local e de repente não acontecer esse fenômeno aqui? Eu até posso. Só que as espécies elas estão presentes em todos os locais. E a seleção natural é algo que vai estar presente em todos os pontos. Seleção natural é um fator que, independente de onde você esteja, a seleção natural de alguma forma vai estar ali. E ele diz aqui, ó, mas não seleção natural. Então, inviabiliza o C, né? Mesmo que a deriva gênica fosse possível. No D, especiação simpátrica, mas não seleção natural. Especiação simpátrica é a formação de novas espécies no mesmo local, sem isolamento. Eu poderia até imaginar, mas não tem seleção natural, é impossível. Seleção natural, como eu disse, tem que acontecer. E o E, seleção natural, mas não especiação alopátrica. Realmente vai ter seleção natural, mas especiação alopátrica com isolamento geográfico não vai acontecer. O texto mostra que não temos isolamento geográfico. Então a alternativa correta para nós aqui é o E. Você fala, nossa, professor, quantos conceitos implícitos numa mesma questão. Deriva gênica, especiação simpátrica, alopátrica, seleção natural, um monte de coisa numa questão só. Às vezes eu fico um pouco confuso, tem que ter uma consistência teórica realmente grande. E é isso aí mesmo. Gente, essa foi a segunda fase da Unesp. Eu espero de coração que todos vocês que estão aí me ouvindo, que tenham feito uma prova magnífica, fantástica, uma prova de um nível elevado, múltipla escolha, mas elevado. Se você acertou todas as questões de biologia, fica aqui meus parabéns. Não foram questões tão fáceis, tá? Gente, se você gostou da resolução, deixa o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal, dê uma força aí para o Biologia Nota 10, para que a gente possa continuar levando esse trabalho aí de ajudar as pessoas a conseguirem entrar em grandes universidades, como é o caso da Unesp. Tá bom? Forte abraço, te espero na próxima resolução e não esqueça, seja sempre esse aluno Biologia Nota 10. Valeu!